Meroiços e Maresias. Eu fui ao pico, piquei, ao cinqueiro, piquei lá no chimbal. Eu fui ao pico, piquei, ao cinqueiro, piquei lá no chimbal. Nunca mais eu vou ao pico. Meroiço. Do Meroiço espreita o mundo. E o mar é que nos une. E dá vida à comunidade do canal, com Manuel Tomás, Manuel Serpa e Armando Castro. Partir na voz do vento, ouvir as asas do vento, estar e não estar, tocar no seio do vento. E ver a todos os ouvintes da Rádio momento. Bom dia a todos a alma. O programa Armando Castro, Manuel Serpa, não o está. genial, o amigo ou o irmão do canal, como diz o Serpa, e um cumprimento especial ao convidado de hoje, Manuel Cristiano, pela celebração dos 100 anos da existência dos Barcos do Pico, da empresa Barcos do Pico. Vamos ter um programa, este sim, um autêntico programa do canal, da comunidade do canal, porque é esta ligação constante, diária, várias vezes ao dia, que nos une, que é uma das fortes razões da nossa maneira de ser e de estar. E, por isso, passo a palavra ao Serpa. Durante mais de 200 anos, esta zona fronteiriça não teve barcos. Não havia condições. Aliás, o capitão do donatário, o Flamengo, sintetizou bem a realidade. Como é que eu posso pedir aos meus conterrâneos que vão àquele lado, àquela ilha, uma ilha sem porto de abrigo, montuosa, medonha, simplesmente inabitável? Era a ideia que eles tinham desta zona fronteiriça. Por isso, os barcos eram do Faial. Os batéis estavam na excelente praia da Horta e eram chamados ali, entre o Passal da Madalena e o Hotel Caravelas, havia cerrado de parede alta, e nessa parede alta eram postos lençóis brancos, naturalmente, para dizer o número de passageiros que tinha para que o batel viesse do Faial. Por vezes não correspondia à realidade, havia zaragata, depois pagavam qualquer coisa e resolvia-se o problema. Outra zona emblemática, esta do lado sul, é ali ao fundo da Mirateca, da costa da Mirateca, a ponta da cadeia ou ponta do hospital. Vinham num cobertor com 2 paus do sul do Pico, até ali o primeiro sítio onde se via a cidade da Horta. Chamava-se o batel, com um pano ou com fumos. Faziam fumos, naturalmente as fogueiras com o número que havia para ir para o Faial. Portanto, foi assim durante mais de 2 séculos. Naturalmente havia barcos no Pico, noutras zonas, mas esta zona fronteiriça, sem porto de abrigo, não conseguia de facto ter barcos. Só a partir do século XVIII é que apareceram barcos nesta fronteira. E apareceram, primeiro, por iniciativa individual. Tinha um barco, flantal. E aqueles que tinham mais possibilidades tinham o seu barco, e era o barco que fazia as viagens, mas controlados pelo poder político. Era a Câmara, era a edilidade que dizia o número de passageiros ou o número de marinheiros e aprovava ou não aprovava. E, sobretudo, não podia haver muitos barcos, durante muito tempo só 2, porque não havia, de facto, nenhuma baía abrigada. Era difícil ficar com os barcos aqui no Pico. Mais tarde, sobretudo quando começou a soprar, de alguma maneira, e era uma ideia lançada na Europa e lançada no mundo, o cooperativismo, juntaram-se famílias abastadas,
juntaram-se pessoas com o espírito de união e apareceram as empresas. As primeiras empresas que o Pico teve com barcos. Barcos de levar e trazer, porque é preciso nós não esquecermos. O primeiro sonho de um picaroto foi ter um barco. Depois foi o desespero para ter um barco. E porquê? Esta é uma realidade que tem de ser assinalada. O Pico cresceu em habitantes, muitos habitantes e muitas bocas para comer. Já não bastavam as abóboras, nem as rocas. Era preciso cereal, era preciso buscá-lo ao outro lado. O barco foi, de fato, fundamental. Nós hoje estamos a comemorar 100 anos de uma empresa que se estabeleceu nesta zona fronteiriça. 100 anos, 1921. Sexta-feira, próxima sexta-feira, 26 de fevereiro, foi assinado o licenciamento. Amaral, Felicianos e Faria Limitada. Nós temos connosco um convidado. Aquele que gere esta empresa é o gestor de uma empresa fundamental para a Ilha do Pico, fundamental para esta fronteira. A história dos barcos ainda não está toda contada. É verdade, e eu gosto sempre de dizer isto, mas é importante que as pessoas entendam. Até este programa está a ajudar a fazer a história do canal. Nós na avaliação temos tudo, basta ir a um homem chamado Dias de Melo. No canal a história não está completa. E temos de fazê-la. Nós não podemos esquecer, pelo menos na memória, o que significou o canal para esta gente. O Manuel Cristiano, o nosso convidado, é o gestor da empresa que faz sexta-feira, 26 de fevereiro, 100 anos. Ele está aqui conosco e naturalmente tem muitas coisas para contar. Mas eu gostaria de encerrar esta pequena apresentação dizendo o seguinte: o canal foi tão importante que às vezes nós não conseguimos imaginar o que foi feito neste canal. Porque o canal foi réstia de esperança, tábua de salvação, uma vereda épica, e o canal foi cadinho de exímios mestres da arte de bem marear a toda a prova. A história destes imortais do canal, a história daquilo que fizeram, é recordar, faltava farinha, lá ia o barco sob tempestade. São Jorge não tinha, lá ia o barco sob tempestade. E a doutora Susana Goulart Costa, há pouco tempo diretora regional, no seu excelente livro sobre o Pico, anota, eu gostaria de anotar isto, 1765, os barcos do Pico fizeram 59 viagens à terceira e levaram 630 pipas de vinho e 270 pipas de aguardente. Grande povo. Manuel Cristiano, a palavra é tua. Vamos voltar a 1921. Nessa altura, o que é que foi feito em primeiro lugar? Hoje, boa tarde, em primeiro lugar, aos senhores do painel, ao auditório da Rádio Pico, e também queria agradecer este convite que me foi feito. A fim de 6 de fevereiro de 1921, o António Rodrigues de Amaral, um senhor da Criação Velha, António Rodrigues de Amaral é da Madalena, que pertence à família ou clã dos Tonins. Jaime Faria Garcia e os primos Manuel Feliciano Júnior e José Feliciano Júnior fundaram a então empresa chamada Amaral, Felicianos e Faria, como o senhor explicou. Começaram como? Em primeiro lugar, agenciaram o velhinho rival. Nesta altura já era velho, porque o primeiro registro do rival que se conhece vem da capitania, da obrigatoriedade dos registros da capitania em 1895. Mas sabemos que ele ainda é anterior a 1895. O rival começou a trabalhar aqui no canal e, efetivamente, o negócio foi crescendo e esta gente teve necessidade de arranjar uma segunda embarcação. E essa segunda embarcação, então, é o Adamastor,
que é comprado na povoação em São Miguel. Fazia serviço costeiro da povoação, entre a povoação e Ponta Delgada, e eles compraram em 1927. Fazem umas pequenas reparações e o Adamastor vem para o Pico em outubro de 27, por ordem da Capitania de Ponta Delgada. Teria que vir acompanhado do Santa Mar, o iate Santa Mar. Conta-se que o Adamastor era o único caico da altura com 3 mastros, destes caicos de boca aberta, né? Com 3 mastros, que o soltaram o cabo ali junto ao topo, em São Jorge, e que o Adamastor, a partir de São Jorge até à Madalena, veio por seus próprios meios, vela, logicamente. Chegou à Madalena aí com 3 a 4 horas de avanço sobre o Santa Mar. Portanto, era um barco que tinha umas características de andamento muito interessantes. Nesta época, qual era a importância económica destes barcos? Estes barcos eram estivados de uma forma muito especial, como se fosse passado, mas eu se calhar aqui vou. Na altura era muito bem, a madeira principalmente para a Casa da Luz, no Faial. Não é? Levavam madeira para as padarias, levavam as barricas do vinho e levavam a fruta diversa. Na Moeda em Malsite, que vem de lá para cá, vinham os cestos vazios e vinha as barricas vazias, não é? Na altura ainda não havia um intercâmbio, o intercâmbio era quase feito para servir só os picuenses, para aquela necessidade económica que os picuenses tinham de vender para o Faial, para a Ilha do Faial, que era mais abastada e tinha um poder económico diferente. Porque é que o negócio dos barcos da Madalena também cresceu em relação a tantos armadores que haviam na fronteira? Havia armadores em São Caetano, havia armadores em São Mateus, São João, até nas Lajes haviam armadores, e no Castro de Pico. Castro de Pico. Porquê? Pela sua localização, o porto aqui mesmo próximo, então os barcos que aguentaram ainda muitas décadas foram exatamente os da Madalena, Manuel Oficianos e Faria, foram os barcos da Área Larga e o Sousa Costa Rosa e Ferreira no Porto do Calhau. Sousa Costa Rosa e Ferreira desaparece nos finais de 80, também pertenceu à nossa empresa, e o Campos e Faria, salvo erro, que eram os barcos da Área Larga, desaparecem em 1986 com a sua integração na Transmaçor. Manuel Cristiano, focaste o primeiro momento, que é um momento muito importante, mas podemos também focar o segundo momento, ou seja, a passagem, a motorização. Qual Sim. foi o efeito que a motorização teve nos barcos? E neste tráfego do canal? No final dos anos 30, os barcos são equipados com motores a gasolina. Isto traz ao barco uma capacidade de manobra completamente diferente, um tempo de viagem diferente e, além disso, outras garantias de segurança. Até ali, o único meio de locomoção do barco era a vela e o remo. As manobras dentro de um porto, e os nossos portos eram relativamente apertados, hoje a olhar para eles, as manobras eram todas feitas, arriavam a vela e a manobra era feita toda a remos. Este é o primeiro grande momento destas embarcações. Eu vou dizer que o segundo momento destas embarcações, embora muita gente tenha ficado com pena, que é terem cabinado as embarcações. Pronto, muita gente disse, pronto, perdeu-se o aspecto tradicional das embarcações de boca aberta, dos barcos da fronteira. Mas é preciso perceber, e se calhar alguns de vós, estou a ver que alguns já andavam nesses barcos, ainda no tempo dos barcos de boca aberta, é preciso perceber que isto, para o mestre, para a companhia toda, foi um conforto desmedido. Até ali, quer a chuva, quer o vento, quer a água salgada, eles estavam expostos àquilo tudo. Com a cabine, eu ainda me lembro do mestre Augusto Garcia da Rosa do Monte dizer ao homem, vocês já deviam ter feito isto há mais tempo. Que para ele foi um conforto bestial. Para ele e para os outros todos. E o terceiro momento, penso que é exatamente o passar da madeira para o ferro. Isto só vem a acontecer exatamente em 2002, devido a um trágico acidente do Rival. Portanto, eu vou sempre pôr estes 3 momentos como os momentos principais da história da nossa empresa. Se vocês querem fazer uma pergunta sobre estes momentos...
Este programa hoje é uma autêntica conversa do canal. E mais uma vez temos aqui connosco. Este programa, estava eu a dizer, é uma autêntica conversa do canal. E mais uma vez temos a felicidade de ter hoje aqui connosco o nosso companheiro de programa, do outro lado do canal, que hoje está novamente aqui na Madalena, e por isso nós vamos dar um cheirinho das conversas do canal com o Eugênio Leal. Também porque esta música tem muito a ver com os barcos e com a saída dos barcos, a preparação para a saída dos barcos. Conversas do canal. Ainda de noite já há barulho, é o roçar dos barcos do pedregulho. Homens de chapéu gritam palavrões, passa-me esses cabos daqueles moitões. Virola nas calças de cotim cinzento, com um chapéu de palha tocado pelo vento. E o filho da puta na boca do mestre alivia o medo do tempo agreste. Cacetas e achas e vinho em barricas, ronda-me esse capo, não sejas maricas. E Manuel Maria na ponta do cais alerta para o mar que ele já vem a mais. Ao cimo do cais espera um doente. Que vida sofrida que tem esta gente, enquanto uns embarcam para a vida ganhar, outros esperam com ela voltar. E então nós queremos ouvir o Eugênio Leal. Muito boa tarde a todos os ouvintes. Queria em primeiro lugar felicitar o Manuel Serpa pela sua súmula que fez sobre a história, um pouco da história das embarcações, portanto, de comércio, de transporte, portanto, entre o Pico e o Faial, e que o que seriam hoje, portanto, que utilizamos muito o nome de o empreendedorismo, esses homens foram verdadeiros empreendedores, todos eles ao longo da história, que de facto por necessidade, como foi referido, por necessidade se aventuraram, portanto, nesses investimentos e, portanto, nessas iniciativas. Logicamente que o que há é, como em tudo na economia, por um lado há recursos, por outro lado há necessidades, e, neste caso concreto, o Pico tinha mais recursos do que necessidades, embora também tivesse algumas necessidades, como é lógico, e surge, por um lado, a oferta, por outro lado, a procura, e, portanto, há que criar aqui a ligação entre estes dois espaços, portanto, entre estas duas ilhas. E, de facto, foram fundamentais. Vieram não só criar mais rendimento, mais receita e mais rendimento, criação de riqueza, como o Manuel Cristiano referiu aqui também, que houve necessidade que havia de vender, portanto, de comercializar os seus produtos. Eu lembro-me, tenho coisas na memória, e se tenho na memória do Faial, também tenho na memória do Pico e no Porto, sobretudo no Porto do Calhau, onde grande parte da minha família, portanto, foram marinheiros e mestres, como o meu pai, o meu avô, o mestre Augusto, os meus primos, que já aqui foi referido, o José Augusto e o Mário Botas, e, portanto, e os seus pais também, o outro meu primo, o Fernando, e que, portanto, vivi também e tenho na memória bastante, ainda recente, possamos assim dizer, da ligação do que era aqui no Pico.
a descarga. Portanto, o que havia fundamentalmente era, como já foi referido, era aquilo que chamavam os cacetes, portanto, que iam para a Casa da Luz e depois mais tarde, julgo também para alguma da cooperativa, para as padarias, aquilo que eles chamavam a lenha, que já ia mais as achas, não é? Que já iam mais cortadas. E, portanto, de facto, para cá os barcos vinham praticamente vazios, levavam o vinho, levavam a água ardente e também deviam vir algumas vezes alguns cabazinhos, como diz o Manuel Serpa, naqueles cabazinhos que iam também para o Faial. Com certeza que também serviu. Exatamente. A primícia da terra iam para o Faial. Exatamente. A primeira uva, os primeiros figos e tal, eram postos nas casas dos senhores no Faial. Certamente, isso. Feitores de grande nível, Exatamente. atenção. E sem dúvida, e isso há que elogiar e referir, e isso, como tu disseste, há muito da história do canal que é para estudar e portanto, que é importante a sua divulgação. Há aqui, contudo, um aspecto também interessante, que o Manuel Serpa começou por referir, referiu, que era a necessidade que havia para ter o bem, não digo que era o principal, mas que era fundamental, portanto, para a alimentação das pessoas, da sua população, que era o milho, portanto, que era o cereal, e que era no Faial, portanto, que havia disponível. E, sobretudo nos meses de setembro e outubro, era a principal mercadoria que vinha produzida no Faial, logicamente. É evidente que vinham outros, pronto, não interessa aqui referir, outros bens que eram comercializados no Faial, que não haviam ainda os seus representantes aqui no Pico, mas o milho deu origem também, aquilo é uma coisa que gostava de aqui referir, que era também de economia, a troca direta. Houve muita gente que compravam o milho na terra e era com o vinho e com a água ardente que pagavam aos próprios proprietários da terra e, portanto, havia aqui uma economia bastante singular e bastante importante e que ajudou o desenvolvimento do Pico e, seguramente, também o Faial. Memórias que eu tenho e que acho que são fundamentais, tanto guardo, que é o movimento que era criado na cidade, portanto, com a chegada dos barcos. Desde logo no cais, portanto, onde hoje há o entreposto, o frigorífico e aquela zona, e a animação que davam na cidade, o movimento das carroças, a troca também que havia entre pessoas, familiares do Pico, com gente que se via, e, portanto, a cidade viveu, sem dúvida alguma, momentos importantes e de movimento e de animação com os barcos do Pico. Foram fundamentais para a economia destas ilhas e, como referi no início, foram verdadeiros empreendedores e há que, de facto, registar e louvar as iniciativas. Felicito aqui o representante da empresa, Feliciano Amaral e Farias, que aqui está e que está a comemorar o seu centenário, e a ele também todas as outras empresas que ao longo destes últimos anos se criaram e proporcionaram esse desenvolvimento. Gostaria também de dizer que sem tripulantes, sem marinheiros, como se costumava dizer, não podia haver a ligação, portanto, como é natural. E, portanto, também aproveitando esta oportunidade para salientar o papel importante que esses marinheiros, que esses arrojados picoenses tiveram na importância da ligação destas duas ilhas. Não é como no dos baleeiros, enfim, enfim, há toda uma envolvente diferente da luta contra o monstro, mas aqui havia, de facto, também o arrojar, a coragem que esta gente teve em tantas vezes se deitar a lançar o barco ao mar para irem para o Faial, por um lado para transportar o que era necessário produzido aqui no Pico, que era importante para os rendimentos familiares, e por outro lado também para satisfazer as necessidades da população da ilha vizinha, como disse aqui o Manuel Cristiano, para ter luz no Faial e para haver pão era preciso que houvesse a lenha,
a lenha, os cacetes e as achas, tanto para a população do Faial sobreviver, precisamos assim dizer, de uma forma mais extrema. Muito bem, e com esta não há nada melhor do que recordar algumas memórias do canal. E é isso que vamos fazer de seguida. Memórias do Canal, através da literatura. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Pico. Eu vou ler dois textos de um livro do Dr. Tomás Duarte que se chama A Comunidade do Canal. Na página 71, A Loja do Barco. Em termos organizacionais, poder-se afirmar que neste reduto privativo da armação se confinava a logística, arrumo, manutenção e escritório. Naquele armazém térreo, sem outra luz que a franqueada pela portada da empresa, guardavam-se as mais variadas coisas, sem vagares para muitos arranjos. Cargas em trânsito, vasilhame e caixotaria, palamenta sortida, lingas, estropos e fundas, lona e oleados, cabadura, usada e de reserva, os cestos de acartar, atrás da porta à mão direita, o cabo de arriar suspenso do teto por duas arças para enxugar de alguma chuveirada e não atrair os incisivos das ratazanas, bem visíveis no polão de sebo, numa prateleira feita às 4 pancadas no canto recuado do lado oposto. Mais recentemente, combustível e óleos para o motor. Tudo numa amálgama de cheiros, um fartum indefinido temperado de sal e suor. Pregado à parede de baixo, salientava um armário para se guardarem ferramentas, miudezas e algo de valor. Pois era para este local respeitado que se dirigia a tripulação, uma vez rematados os afazeres do exterior. Do dito armário saía uma caixinha de tampa de correr com o rol dos fregueses, o giz, os trocos. Mestre Manuel Feliciano, assentado por detrás de uma barrica de tampa ao alto, nesses tempos havia sempre à mão uma barrica esquecida ou desmanada, dava-se início ao cerimonial da feitura da Solma. O momento era solene. Não se ouvia uma mosca e só se abria a boca quem era inquirido. E o nosso contabilista começava a apontar as verbas. 2 milheiros de fulano, 1 milheiro de cicrano, e outro, e outro, e outro. Uma pipa de Beltrano, mais esta e aquela, tantos cestos e tantas passagens, e ainda tudo o que viera na viagem de regresso. Cada bola pequena, 10 escudos. Uma intermédia, 50 escudos. As grandes, 100 escudos. Lá se iam desenhando em andares distintos, com acesso ao superior e apagadas as bolas de uma parcela quando atingiam o valor imediato. Tudo registado, estava apurado o montante da receita. Primeiro somar, depois dividir. 16 soldadas para o barco. 1 soldada para Santa Maria Madalena. 1 soldada para o Império da Terça-feira. 1 soldada para o seguro. 2 soldadas para os mestres. 2 soldadas para os maquinistas ou 1,5. 1 soldada para cada marinheiro, meia soldada para os aprendizes de marinheiro. Os barcos da areia larga descontavam 1 soldada para Nossa Senhora das Dores e outra para o Império da Segunda-feira.
Se dava a repartição certa, mestre Manuel Feliciano exclamava res minés. Quer dizer, não tinha restado nada. E em sobrando uns centavos, lançavam-se na caixinha e era daí que se retirava a remuneração para os espontâneos que tinham apanhado a corrente à larga dos cabrestantes. Os mais novinhos, para ganhar uma serrilha, iam juntar a corrente junto dos cabrestantes. Agora vou ler, da página 75, os alojamentos. Por onde transita gente, surge naturalmente a necessidade de haver sítio para se albergar. No caso do Porto da Madalena, com carreiras diárias para o Faial, era inevitável que tal acontecesse. Sem ameaça de vendaval, de toda a parte da ilha confluíam os passageiros para o local de embarque, mas nem sempre arreava barco. Entre fazer a caminhada, volta à casa, muitos preferiam aguardar a próxima viagem. Eram os tomados do tempo. Nem todos teriam pessoa conhecida para os acolher. Logo havia que procurar quem alugasse cama. Estalagens mais ou menos manhosas, por certo, existiriam. Porém, uma terra que se prezasse devia aspirar a instalações com adequados requisitos. É o que faz Jeco Picoense na sua edição de 10 de janeiro de 1875. Hospedaria. Dizem-nos que alguns cavalheiros desta vila tencionam estabelecer uma hospedaria para a qual falam em arrendar a espaçosa casa pertencente ao senhor António Silveira Dávila Coelho, que é situada logo ao norte do Porto. É uma empresa que muito desejamos ver realizada. E aqui agoramos prósperos resultados, atento ao grande movimento que aqui há. Mas não foi dessa, porque a 9 de abril de 1876 o mesmo periódico volta à carga. Hotel. Segundo ouvimos, revive o projeto de se estabelecer um hotel nesta vila, estando já contratada a compra da casa, na qual se realizarão grandes melhoramentos em ordem a apropriá-la ao fim a que é destinada. Estimamos bastante que desta vez vá a cabo a empresa de tanta utilidade. Certo é que nos finais de 800 se encontrava para o efeito em causa mais de um local à disposição dos carenciados. Chamavam-lhes casas de passageiros. Cada armador dispunha da sua, o que representava também um chamariz para aguentar os clientes. Situavam-se perto do Porto. A de Manuel Rodrigues Ferreira, nos aposentos anexos aos edifícios do seu negócio. A de José Pires Luís Terra, no primeiro andar da loja do barco. Uma terceira num prédio desaparecido, onde atualmente funciona um mercado de peixe. Pelo menos a partir de 1888 existia o Hotel Betancourt, proprietário Manuel Garcia Betancourt, que Rodrigo Guerra refere numa das suas crónicas, ainda aberta em 1901, a par de outro, como noticia a voz. Durante largo espaço do século passado, houve duas hospedarias, a de António da Rosa, por cima do atual Café Central, e a de Manuel Garcia da Costa, com mais quartos e de mais dilatada duração a fazer esquina do lado sul do Varadouro. De mencionar ainda, embora com poucos anos de atividade, a pensão de Manuel da Helena, Manuel Rodrigues Marcos. E assim se chegou à era das residenciais e dos hotéis de várias estrelas. Paralelamente, sempre existiu algum serviço de restaurante, em nossos dias com apreciável presença. E como nós temos aqui connosco o nosso convidado, que é também um exímio músico, não podíamos deixar passar este momento sem ouvir uns acordes da parte de Manuel Cristiano. Junta-se ao Manuel Cristiano a voz de Esméria Serpa e vamos ter uma cantiga que nos fala de tudo isto que temos estado aqui a falar. Ilha do Pico Altaneira, nas adegas cheira um vinho famoso. Vai um copo de água ardente e quer toda a gente o caldo saboroso.
a dita, ao barca chapéu com fita, toca a viola chamando e vão já bailando uma chamarrita. Festa da nossa amizade, feita de saudade, com cheiro a macia, recordações do passado, amor embarcado no peito que abria. Rema, rema, marinheiro, grita ao lemo timoneiro, levam sonhos de partida, que a sina da vida foi ser baleeiro. Ilha do Pico altaneira, na adega cheira um vinho famoso. Vai um copo de aguardente e quer toda a gente o caldo saboroso. Andar no mar foi a dita, ao barca chapéu com fita, toca a viola chamando e vão já bailando uma chamarrita. Rota da fraternidade, na angústia socada por lobos do mar. Cestos de branca toalha, a frota agasalha do norte a cortar. E para alcançar o faial, olhos salgados de dor, há na gesta do canal um barco rival e uma damastor. Ilha do Pico altaneira, na adega cheira um vinho famoso. Vai um copo de aguardente e quer toda a gente o caldo saboroso. Andar no mar foi a dita, ao barca chapéu com fita, toca a viola chamando e vão já bailando uma chamarrita. Toca a viola chamando e vão já bailando uma chamarrita. Muito bem. Não sei de quem é a música, mas sei que a letra é do Manuel Serpa e a música é do Carlos Alberto Muniz. Muito bem. Uma dupla de bom resultado. Esta cantiga que acabámos de ouvir tem a história toda do canal. Está toda aqui, com mais coisa, menos coisa. Está aqui toda a nossa história. Andar no mar foi a dita da gesta do canal. Foi dito nesta cantiga e, de facto, nós acabámos por construir os barcos. Primeiro não tivemos barcos, como ouvimos já aqui dizer neste programa, mas logo vimos que nós é que tínhamos que resolver o nosso próprio problema. É a iniciativa do Homem do Pico, que é para as registar, e apesar de termos feito os barcos, de termos com eles ido ao Faial e a todas as ilhas dos Açores, porque não podemos esquecer que os nossos barcos, como o Terra Alta, ia a São Miguel, o Ribeirense também ia a São Miguel, salvo erro, o Santa Maria à Terceira. Eu viajava da Terceira para o Pico, eu viajava no Santo Amaro, porque do Pico para a Terceira ninguém me apanhava no Santo Amaro, escolhia sempre o Ponta Delgada ou o Carvalho Araújo. Lá dizia a meu pai e a minha mãe que tinha que ir mais cedo para o seminário. Não era bem verdade, era uma pequena mentira, porque eu tremia de medo, sobretudo no Santo Amaro, quando à saída do Monte Brasil ele colocava o pano e começava a navegar de lado. Eu passava logo para o outro lado, para o lado contrário, e assustava. Mas o que eu quero dizer é que, apesar de tudo isto, termos feito os barcos, termos navegado por todas as ilhas, esqueceram-se de nos fazer um porto. O Porto do Pico, um porto no Pico que fosse, foi uma coisa que aconteceu já depois da autonomia ter sido instituída. Manuel Cristiano, o Porto da Madalena foi uma riqueza para os teus barcos e para a ilha e para nós todos.
Isto é assim, o Porto da Madalena nasceu enjeitado, como já disse Apesar disso, apesar dos defeitos. Nasceu enjeitado, mesmo assim, do século XX foi, se calhar, a melhor obra que se fez aqui na Vila da Madalena. Com o Porto da Madalena, os barcos, na maioria dos dias do ano, passaram a pernoitar cá. Há bocadinho estava a ouvir o poema do Manuel Fraga, brilhantemente cantado por Luís Carlos e o Ronda das Nove, a acompanhar, e de facto os barcos antigamente, o Adamastor e o Rival, eram varados todos os dias. Aquela gritaria constante do mestre Toninho, que era o especialista na altura, em varagens e arriagens de barcos, está ali muito bem retratada naquela música. A partir ali de 82, 83, com a construção já do molho de proteção, embora o Porto não tivesse ainda pronto, com as valências que tem hoje, foi uma mudança radical neste transporte de tráfego local. Até houve quem, na altura, vaticinasse o fim destes barcos da fronteira. Se calhar estavam errados, até foi uma oportunidade de negócio, porque criou-se um movimento aqui entre estas duas ilhas e que depois se veio juntar a São Jorge, um movimento muito interessante, desde as casas de atacados, os vinhos continuaram, e depois apareceu as forragens para o gado, que vem do Faial, o Faial tem uma produção, então, em relação aos nossos terrenos, tem uma produção muito maior, os milhos, e depois com a instalação da SAGA, que é a Sociedade de Abastecimento de Gás, passou-se a abastecer a Ilha do Pico e a Ilha de São Jorge com os barcos de tráfego local a partir do Faial. Portanto, já aqui a partir dos anos 80, os barcos passaram a andar cheios nos dois sentidos. Já não era só a necessidade da exportação dos nossos produtos, mas também começou-se a criar um próprio mercado interno entre estas três ilhas. De facto, ainda o Porto da Madalena ainda tem algumas lacunas que se calhar nunca vão ser resolvidas. Enquanto eu estou aqui a falar nesta pequena entrevista, os dois barcos da empresa de barcos do Pico estão estacionados no Faial exatamente porque há um ventinho de noroeste, a ondulação sobe ali a mais 3 ou 4 metros, há necessidade de ir para Porto Seguro. Mas foi a melhor coisa que fizeram aqui à Vila da Madalena e a própria Ilha do Pico, foi o Porto de São Roque e o Porto da Madalena, isso não tínhamos dúvidas. Eu queria voltar um bocadinho atrás, numas melhorias que houve nos portos. Por exemplo, o Porto Velho da Madalena, antigamente, no início, não era assim. Houve ali um cais que foi construído, quer para os barcos, quer para as lanchas de passageiros mais tarde. O Porto da Areia Larga também tem ali um cais. Eu não sei em que anos é que aquilo foi construído, mas... Engenheiro Corbal nos anos 50. 40, 50 para aí, não é? Exato. Depois, no Porto do Calhau, também há um cais novo que é construído, paralelo ao cais velho, que era uma pontinha, era um promontóriozinho, onde os barcos encostavam. Portanto, há esta fase desses cais que não resolviam totalmente o problema. O do Calhau e o da Areia Larga mantém-se, e o da Madalena, como acabaste de dizer, beneficiou do melhoramento muito grande e que era necessário e que serve toda a população desta fronteira, quer do Calhau, quer da Areia Larga, quer da Madalena. Portanto, não fazia sentido fazer o Porto igual ao da Madalena nos outros sítios. Mas só para frisar que, inicialmente, os portos eram muito mais perigosos e com menos defesa do que as obras que se fizeram nos anos 40, 50, que vieram já melhorar bastante a descarga e a carga dos bens. Ainda sobre o transporte do que ia do Pico para o Faial e vinha do Faial para o Pico. De facto, numa altura, portanto, no mês de setembro, outubro, vinha o milho. Mas parte dele era, como o meu amigo Eugénio disse, a troca direta de vinho por milho. Mas parte também
eram terras de picarotes que compraram as suas terras no Faial, semeavam o milho e iam buscá-lo ao Faial e vinham nos barcos. Portanto, aí não havia troca nenhuma. E vendiam o seu vinho para o Faial, o vinho e a aguardente. De figo, principalmente, que era muito valorizada. Sobre os cabazes da fruta, Manuel Serpa, de vez em quando vinha um pão-alvo. Pão-alvo, pão de trigo, a nossa alimentação... Desculpe, as bolachas número 2, as bolachas de água e sal. Sim. Vou não esquecer. Mas há uma coisa engraçadíssima. Eu brincava com o Sr. Manuel Pereira, mestre, às vezes esperava no calhau e ele, quando vinha na popa do barco, ele fazia assim, quando não tinha nada. Eles, quando saíam de casa do senhor no Faial, experimentavam, quer dizer, se tinha pão-alvo ou não. O Sr. Manuel Pereira dizia nada hoje, ou então tinha. Portanto, de vez em quando vinha o pão-alvo e mais algumas coisas que não havia no Pico, portanto a base da alimentação outra era a base coisa do também, milho. outra coisa também que eu queria, o Sr. Manuel Pereira pediu-me sempre isso, que eu falasse sempre na Casa da Luz, no Faial, porque era o abrigo dos marinheiros dos barcos, todos molhados, todos alagados, não tinham um sítio para onde ir, a Casa da Luz estava aberta, Era onde secavam era a camisa na Casa da Luz que eles se abrigavam. E as meias, secavam a camisa e as meias. Exatamente, isso mesmo. Enxugavam a camisa, as meias, depois vestiam outra vez, mas ficavam ali. Foi uma guarida para eles. Exato. Eu queria dizer ao Armando que perfeitamente de acordo. Nem tudo era troca direta. Eu apenas quis dizer para dar um exemplo também da forma como a economia, nessas alturas, nos anos 60, portanto até 60, como é que também se desenrolava, que ainda tinha, portanto, essas características. E recordo-me também de ouvir dizer que das pessoas, portanto, desta zona da fronteira, uma das ambições, e não só, mas também de outras zonas, uma das ambições que tinham era vir a ter possibilidades de comprar um terreno no Faial, precisamente para terem garantido a produção do milho, portanto, que era fundamental, portanto, para a sua sustentação e para... Havia um outro bem entre as achas para as padarias, a central, e também para algumas casas do Faial que tinham os fogões a lenha e que utilizavam as achas e que, portanto, iam do Pico para o Faial. Há um período onde se utiliza o fogão primos a petróleo, em que vinha também do Faial o petróleo, portanto, os bidões de petróleo que vinham para o Pico e que se utilizava o fogão primo. Mais tarde aparece o gás e aí, portanto, vêm as bilhas de gás para o Pico. E depois também com o surgimento para o Pico, não é? Não era, os matadores. O matador, sim, não é? Para o Pico. Também se criou aí um movimento aí também de transporte de gás. Não se esqueçam da farinha para as padarias do Pico. Exatamente. Eu também lembro-me de ver os barcos carregados de farinha. Posso falar nisso? Eram sacos de 50 Viagens de alto risco para buscar a farinha. J. Pachoto Ávila, no Faial, ao pé do Liceu. A viagem era um barulho que a gente se habituava. Quem andou no Liceu do Horta, o Dr. Manuel Tomás sabe perfeitamente disso, era a moagem a trabalhar. Aliás, uma das viagens mais trágicas que nós tivemos foi com o barco Adamastor, está relacionado com a farinha. Isto foi em 1983, uma saída do Adamastor da Horta com vento forte e mar de sudoeste, e o Adamastor foi sempre arribando, para quem conhece aqui bem o Triângulo, ali em direção Barca Fermezinha. Quando quiseram se direcionar para o Porto da Madalena, começaram a apanhar ondulação lateral e começaram a embarcar muita água, não é? E como vinham completamente descarregados de farinha, e na altura já tínhamos dado um grande passo, havia os cibis, aqueles cibis que usavam nos táxis, e o Adamastor já tinha um cibi. Chamaram para o escritório a pedir autorização mas já com uma voz de aflição, pôr os sacos de farinha ao mar. Portanto, eles tiveram mesmo que aliviar o barco, porque o barco começou a embarcar água e farinha, e praticamente teve para se afundar. E na altura eu lembro, temos, através da rádio, temos mesmo que deitar esta farinha fora, senão o barco vai ao fundo. Mas aflitos. Portanto, isto está relacionado com os tais abastecimentos que são feitos de inverno, e que o verão aqui é simpático, e que vocês falavam há bocadinho e bem nos iates.
Mas é preciso não esquecer que os iates dos açorianos, portanto o Terra Alta e o Santa Amaro e o Espírito Santo, arriavam em abril e mais ou menos varavam ali em outubro, ali no começo do ano escolar eles estavam a varar. E é engraçado, e nos anos 90, com a construção dos portos açorianos, quando eles quiseram se prolongar a sua estadia na água, para alguns não deu certo, foram ao fundo. Um na Graciosa e o outro na Terceira. Portanto, e os barcos aqui da fronteira tinham mesmo obrigatoriamente que viajar o ano todo. Se me perguntarem, havia muitos cancelamentos? Sim, chegávamos a esta altura do ano, se calhar viajavam 6, 7 vezes, 8 vezes, eram aquelas que eram possíveis, mas tinham que viajar o ano todo, porque senão começava a faltar o petróleo, começava a faltar o gás, começava a faltar a farinha e toda a gente que já tinha o vinho novo para vender também queria vender o vinho para o Faial e também não o conseguia. E, como eu disse, aquilo continuou, além dos navios virem a São Roque, continuou a ser um complemento muito importante à economia desta ilha, do Faial e de São Jorge. Há um pormenor, aliás, o Manuel Cristiano está a par disso, um pormenor muito, muito importante, é que esta fronteira encheu-se de portos, sem ter nenhum porto a sério, mas encheu-se de portos. Só a Candelária tem 12 portos identificados. Qual deles o pior? Qual deles o pior? 12 portos identificados. Alguns com o nome de pessoas, o Cais João Dias, ou Ana Clara, quer dizer, o nome de pessoas, porque até as pessoas, elas próprias construíam um porto, que naturalmente depois eram rivais, os portos mais baratos, um centavo para levar uma barrica, era uma disputa. Aliás, o Manuel Cristiano vai falar, queria que eu falasse um pouco nisso, digamos assim, do marketing que os próprios marinheiros faziam dos seus barcos. Sim, aliás, no livro Maresias do Amilcar Quaresma, ele refere isso, ele até chama isso de rivalidades. Primeiro, até uma vez não correu bem, que foi a questão do amigo do povo, primeiro havia uma certa pressa a chegar ao Faial antes. Se chegassem ao Faial antes, começavam a angariar a carga mais cedo. Mas depois havia outros que chegavam quase ao mesmo tempo e aí puxavam carga para si e os barcos da Campos e Faria puxava para si e isso muitas vezes acabava à pancada e à bulha e depois o telégrafo... A farinha, desculpa, era só certos e determinados barcos que transportavam a farinha, porque alguns dos seus sócios eram também sócios da moagem, portanto, sobre essa matéria os do Calhau eram mais o parente pobre. Não quero aqui entrar em rivalidades, mas apenas este pormenor, que é verdade, não é? Na altura, de facto, quem vendia a farinha era o Manuel Pereira, e o Manuel Pereira, acionista do Barco da Madalena, logicamente fazia ali um conluiozinho com a moagem, claro que a farinha vinha no Barco da Madalena. Mas a área larga também, chegou a vir? Na área larga, sim. Do Alberto Peixoto. Mas depois a área larga saltaram para outros negócios. Exatamente. Que na altura, quem os via nascer até pareciam que iam ser o futuro, não é? Exato. E depois acabou por se perceber que aquilo, para os pequenos que lá entraram, e eu estou a falar dos barcos da área larga, e até o próprio Terra Alta, o que é que aconteceu? Desapareceram porque eram demasiado pequenos e de pouco valor, bastava a outra empresa fazer um aumento de capital e eles ali passavam a não ter quase nada, e também a empresa de lanchas do Pico. Sim. E isso foi, para mim, isso até foi uma desgraça, para mim. Acho que sim, acho que quando vieram os novos barcos, o cruzeiro do canal e o cruzeiro das ilhas, acho que foi extremamente importante, foi um salto gigante na qualidade do serviço de transporte de passageiros no canal. Eu acho que até o cruzeiro, quando chegou, o salto até foi maior do que propriamente estes ferries que nós temos agora, embora sejam muito bons, mas naquela altura quem andava na calheta e depois passa a andar no cruzeiro do canal, um salto civilizacional. Sim, muito grande. Agora, quando quiseram juntar as empresas todas ali, isto é como a moedinha do menino pequenino ou do menino pobre que acaba por cair dentro do cofre do menino rico. Aquilo foi o desaparecimento dos barcos e das lajes.
Manuel Cristiano, vamos falar um pouco do terceiro momento, quer dizer, o momento da passagem da madeira para o ferro. Enquanto madeira, os barcos, os vossos barcos, fizeram um excelente serviço com São Jorge, ainda de madeira. Depois, com o ferro, foi o Grupo Ocidental. Fizeram, de facto, um trabalho extraordinário no Grupo Ocidental, sobretudo quando o Lusitânia esteve colocado no Porto das Lajes das Flores. Sim, o Lusitânia foi adquirido pela nossa empresa em 2002, como já sabe, eu já disse isso há pouco, após um trágico acidente, não é? Entretanto, entre 2002 e 2010, com a regularidade do transporte a São Jorge com a Lusitânia, houve necessidade de ter um barco maior. O Lusitânia aqui já se começava a tornar relativamente pequeno para o movimento que a gente tinha. E foi aí que nós compramos outro barco de ferro, que foi o Cecília, que é comprado na Noruega. E entra ao serviço a nossa empresa em 2011, em janeiro. Nessa altura também passámos um bocadinho do 8 para o 80 e procurámos outro mercado. Concorremos ao tal serviço público que foi posto a concurso em setembro de 2012. Nós concorremos e ficámos com esse serviço público e começámos a trabalhar lá desde abril de 2013 até agora, não é? Agora neste momento está a haver nosso concurso e a nossa participação também está a chegar ao fim. O nosso tempo de antena está chegando ao fim. Enquanto aquilo tivemos o Porto das Lajes das Flores completamente operacional, eu posso dizer que aquilo tudo correu bem. A partir do furacão Lourenço e que o barco, em boa hora, eu achei que o Porto, isto agora são à parte, em boa hora trouxe o barco para o Faial, porque eu estava a achar que já me falavam em vagas de 20 metros e disse: este barco, ou o Porto vai cair, ou este barco não se aguenta aí. E eu trouxe o barco para a horta, mandei pôr o barco na horta. Ok, efetivamente o Porto cai, o Corvo fica ali com um problema gravíssimo. A Ilha do Corvo fica com um problema grande, que foi do governo anterior, como é deste governo. Aquilo é um problema real, e quando eu estou a falar de real, não estou a falar de monarquia, estou falando mesmo aquilo que neste momento a Ilha Corvina está a viver. Porquê? Um barco trafulcal para ir do Faial até ao Corvo é um pouco pequeno. Um barco, se for grande, para ir do Faial até o Corvo, chega ao Corvo, não tem capacidade de manobra, dificilmente vai operar no Porto da Casa, não é? Quando o mar no canal para ver se está bom, que é geralmente os quadrantes norte e nordestes e lestes, chegamos ao Porto da Casa e é o mar carpinteiro do Porto da Casa, não se pode operar. Também, por outro lado, qualquer viagem destas, intergrupos, depende não só de nós, não é só do armador. Depende também das capitanias. As capitanias têm que fazer uma avaliação do tempo com uma janela grande, estamos a falar de uma janela grande, estamos a falar de 3, 4 dias, que o barco tem que operar lá entre as duas ilhas, tem que fazer as cargas e descargas e tem que voltar à horta. Só para terem uma ideia, um barco entre a horta e o Corvo são 17 horas de viagem. E depois para as descargas e cargas, mais 4 a 5 horas. Para ir para as Flores, mais 2 horas. Vão sempre somando. Portanto, uma janela de tempo de inverno tem que ser uma janela grande. Por exemplo, um inverno como este ano, ou como o ano passado, essas janelas às vezes aparecem. Mas aqui não é um avião. Aparecem janelas de 12 horas e as pessoas chegam à rua e dizem: mas o mar está porreiro, o barco podia ter vindo aqui. E o resto? Pronto, a partir do momento em que o Porto das Flores caiu, foi extremamente difícil e pediam-nos regularidade, e nós tentávamos e às tantas até imaginávamos que estávamos a fazer um grande esforço, mas era um esforço inglório e depois muitas vezes, vão-me perdoar, mal compreendido. Os dias da história, através dos jornais. Bom, nós temos uma rubrica para terminar o programa, que é através
do Ilha Maior de há 31 anos, nós trazermos aqui algumas coisas que aconteceram e que a memória às vezes já não as guarda. Pois acontece que o Ilha Maior era mensal e no dia 24 de janeiro de 1990 trazia como notícias que tomavam posse os novos presidentes de Câmara do Pico. E eles eram, um está aqui presente, Armando Castro, António Simas da Costa e Manuel Paulino. E os três falavam de solidariedade e desenvolvimento. Também nesse mesmo jornal, Manuel Garcia Goulart, o Sr. Garcia, dizia-se que ele ia construir a primeira fase do Hotel Apartamentos e que a conclusão desta fase estaria pronta na primavera de 91. A presidência da direção da Filarmónica das Sete Cidades cabia ao Manuel Matos. Havia uma polémica, hoje ela voltou, nos tempos atuais, uma polémica sobre um acesso mais fácil para a Montanha do Pico, o teleférico. E num pequeno inquérito que o Ilha Maior então fez, 45 inquiridos, nos 3 concelhos da ilha, 33 estavam a favor do teleférico, 8 contra e 4 sem opinião. Foram consultadas 15 pessoas em cada concelho. E um tema muito forte desse jornal, dos jornais dessa época, e porque também temos aqui presente outra pessoa que, de algum modo, foi envolvida nessa questão, foi o dossiê Eucalipto, em que o Ilha Maior perguntava se era petróleo verde ou se era suicídio. E durante muito tempo este assunto veio à baila e numa entrevista ao secretário regional do Turismo e Ambiente então, Eugênio Leal, este afirmou que, cito, estamos atentos ao eucalipto. Pela minha parte, farei tudo para que no futuro não tenhamos de nos queixar. A Soporcel convidava os jornalistas a irem às suas fábricas no continente. O Ministro da Justiça dava início ao polivalente, onde hoje está as finanças e o Registro Civil, e a Comissão Parlamentar de Educação e Cultura da Assembleia da República apoiava a deslocação da orquestra da Escola de São Roque ao Festival Gaia 90. E, porque já não temos mais tempo, damos por encerrado. Foi um prazer ter aqui o Manuel Cristiano. Muito obrigado pelo contributo precioso que deu, pela conversa que estabelecemos e até daqui a 15 dias.